Olá amigos, bem-vindos ao Monstros e Aventuras e hoje vamos falar sobre a origem do carnaval. Um pequeno programa especial que faz um pouquinho do nosso padrão, né? Mas ainda dentro, porque vamos falar um pouquinho mais sobre o século XIX aqui no Brasil. Bem, o carnaval, essa festa que a gente tanto gosta, ela tem séculos de idade, apesar de ter formato totalmente diferente no início. E o que ocorre? Inclusive o motivo pelo qual eu estou com um calendário lunar aqui. O domingo de Páscoa, ele é calculado oficialmente pela Igreja Católica para sendo usado como base, teoricamente, a estrutura planetária que estava na época da crucificação de Jesus, no qual é o primeiro domingo após a primeira lua cheia de outono. Nesse processo, o que ocorre? 40 dias antes temos a quaresma, temos 40 dias, temos então o sábado de aleluia, a sexta-feira santa, e 40 dias antes temos a quarta-feira de cinzas. Então, a partir de 46 dias na prática, antes do domingo de Páscoa, é que temos oficialmente o carnaval. Só que essa festa tem milhares de formas ao redor do globo, né? E aqui no Brasil vou comentar um pouco sobre como é a sua estrutura aqui. Inclusive, quem já leu um pouco de material de faroeste, já viu, inclusive, principalmente no sul dos Estados Unidos, algumas festas meio que derivadas dos carnavais e de algumas das festas que eu vou comentar como sendo a origem da estrutura do nosso carnaval brasileiro. Em primeiro lugar, temos, prosseguindo a nossa base europeia, nós temos as festas de origem tanto da realeza quanto mais populares. As da realeza temos desde o século XIII a presença de bailes de máscara por diversos motivos, e em Portugal temos o pessoal fazendo o entrudo, que era uma grande brincadeira da população, jogando um nos outros água, lama, ovo, etc. E esse material acabou vindo no Brasil e acabou se mesclando. Só que, além de se mesclar entre si, também temos uma coisa importante. Também temos a influência africana. Lembrando que o samba é uma música diretamente saído da origem africana, diretamente do pessoal da nação Banto que existe aqui no Brasil. E é uma música derivada desse estilo musical, na verdade, né? Inclusive, tanto dos instrumentos musicais de origem africana, né? Quanto do ritmo que era tentando ser replicado, em que era usado material de improviso, né? Já que o pessoal era escravo, né? Então o pessoal tocava música com aquilo que tinha, né? E misturado também, posteriormente, com músicas de violão, viola. E, número 2, uma coisa muito importante é, entre os grupos de escravos, nós temos o surgimento dos chamados cordões, que eram estruturas que eram criadas de organização de pessoas para pegar e realizar procissões religiosas. Essas cordões, posteriormente, foram evoluindo para estruturas festivas, na verdade, até pegar e dar origem posteriormente aos nossos, depois se mesclar com coisas da população, e futuramente dar origem às nossas famosas escolas de samba que temos atualmente, a crescerem até virarem as nossas escolas de samba que temos atualmente. Inclusive, o famoso Zé Pereira, que existe até o Zé Pereira dos Lacaios lá em Minas Gerais, os bloquinhos do Zé Pereira aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, ele foi um funcionário público que pegou e foi responsável por criar o primeiro bloco de carnaval como a gente conhece, com a mistura de todas essas influências. Então, posteriormente, o pessoal começou a imitar, já que o negócio foi feito no Rio de Janeiro, todo mundo queria imitar o local, as grandes festas do local onde existia a corte no Brasil. Lembrando que Brasília, sendo capital, é uma coisa do meio do século XX. Antes disso, quando a família real veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro. Então, lá, basicamente, era o grande centro, considerado o grande apogeu da vida urbana. Dentro desse processo, então, a gente tem o espalhamento desse tipo de estrutura e, finalmente, em 1899, temos, praticamente finalzinho do século XIX, temos a primeira marchinha de carnaval, que é criada pela Chiquinha Gonzaga, junto com o bloco de carnaval Rosas de Ouro, mostrando que já tinha proliferado a estrutura de blocos de carnaval por aí. E essa música é aquela...
e isso aí acabou resultando no apenas em 1917 que começou a se espalhar a maneira de você criar musiquinhas específicas para o carnaval, que antes disso eram mesclas de músicas populares, tanto de material da Europa quanto do material brasileiro, que pegavam e eram tocadas. Basicamente você tocava as músicas que estavam famosas, tipo uma Anitta que existia na época, digamos assim, né? E pegava e ficava tocando nos bloquinhos. Muitas coisas depois acabam surgindo, mas são apenas do século XX, né? Como a figura do Rei Momo, o próprio trio elétrico, afinal, energia elétrica é coisa do nossa atualidade, os desfiles como conhecemos, tudo só vai surgir depois do século XX, né? Saindo um pouquinho da nossa temática do canal, no qual gostamos de pegar e mostrar as origens que tem das coisas lá no meio do século XIX. E, por fim, só para finalizar, eu falei muito dos blocos das escolas de samba, só que também tem um outro detalhe. Eu falei desses cordões que eram procissões religiosas que evoluíram, só que é o seguinte, o Câmara Cascudo, que foi um grande folclorista brasileiro do século XIX, ele pegou, estudou e percebeu uma coisa bem interessante, que quando as escolas de samba começam a surgir, quando elas surgem a partir desses cordões, elas usam em parte como base a estrutura dos cortejos que existiam na África para as grandes famílias reais durante os processos que existiam tanto de guerra quanto de viagens diplomáticas desses grupos da nobreza que existia na região. Fazendo assim mais um pedaço da África sendo usado como base para a gente pegar e montar a nossa festa que existe atualmente. Então, galera, se quiserem que a gente pegue, comente outros temas, comente algumas coisas, aqui embaixo vão ter os links de referência para quem quiser pesquisar um pouco mais. E desejamos a todos um bom carnaval. Tchau, tchau!